Amém. 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 Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abramos a Bíblia Sagrada no livro do Gênesis, capítulo de número 19 e o versículo de número 17. Enquanto os irmãos localizam esse texto, nós temos algumas coisas em comum com Igarapé Grande. Apesar de só ter participado de 2 trabalhos aqui, um dia desses, o pastor Aziel Gomes veio pregar no projeto. E nós estivemos ali ouvindo, e hoje estamos. Mas a minha mãe nasceu em Igarapé Grande. Meu avô aceitou a Cristo e a família colocou uma proposta diante dele: largar a besteira de ser crente e escolher uma das fazendas que a família tinha. E meu avô, decidido, ele disse que não queria nenhuma das fazendas e saiu. E ele andou por aqui, teve um irmão, teve um tio meu também que nasceu ali em São Salvador. E ele esteve por algum tempo pregando nessas regiões, Poção de Pedras, Esperantinópolis. E quando nós nos encontrávamos, ele dizia: como é que estão lhe tratando lá? Eu digo: pai, não pode ser melhor do que o que é. Ele disse: é diferente do que foi comigo. No meu tempo a gente era recebido a pedradas enquanto pregávamos o Evangelho. E ele partiu há 2 anos, com 94 anos de idade, mas servindo ao Senhor fiel, voltando para o local de onde eu haviam oferecido as fazendas. E lá as pessoas o tinham como rico, porque ele tinha o que comer e cuidou dos irmãos que ofereceram a fazenda até que eles partiram para a eternidade. Por causa disto, nós pregamos com muita segurança esse Evangelho, porque sabemos que o Evangelho é poder de Deus. Tivemos algum tempo em Teresina um líder também que era dessa cidade, o pastor Raimundo de Oliveira, o pastor Dico. Era um amigo, um homem de Deus, e ele liderou em Teresina, porque eu sou dali, congreguei ali 30 anos, só estou com 12 aqui no Maranhão, 4 anos, 4 meses ali em Parnarama, e aqui em Esperantinópolis há quase 8 anos, 7 anos e 8 meses. E para mim é uma alegria muito grande, embora algumas vezes o pastor Elias, Valderino ter tentado e não ter sido possível, mas hoje estamos aqui e cremos ser a vontade de Deus para juntos glorificarmos a Deus com a igreja. Aleluia. Gênesis capítulo de número 19, versículo 17 é conhecido de todos que leem a Bíblia. Está escrito: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda a campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Igreja do Senhor e amigos que estão conosco e que ouvem a palavra de Deus. Todas as vezes que temos uma oportunidade como essa, que não é todos os dias que estamos em um culto público assim, onde as pessoas têm a possibilidade de ouvirem a palavra de Deus. Geralmente reunimos-nos nos nossos templos e nem sempre temos uma oportunidade semelhante a esta. De tal forma que gostamos de aproveitar para fazer o que está em Judas, versículo 22. Ter piedade daqueles que estão duvidosos. Muitas são as pessoas que não sabem para onde ir. E outras são as pessoas que, mesmo sabendo,
que o único caminho certo é Jesus Cristo de Nazaré, ainda não tem em si mesmo a força para abandonar o mundo e tudo que o mundo oferece. Eu costumo dizer que todas as pessoas sabem ser crentes. Elas não querem ser crentes. Ou às vezes o seu desejo de abandonar as práticas mundanas é menor do que a sua força. E é por esse motivo que, acreditando no Evangelho, anunciamos a todas as pessoas, em alto e bom som, e de uma forma que lhes seja compreensiva a palavra, pois falarei claramente, e também desta forma compassada, para que todos possam compreender. É verdade que eu posso partir durante essa mensagem, ou após essa mensagem. Mas também todas as pessoas que me ouvem estão abraçadas com esta mesma possibilidade. Partirem me ouvindo ou depois de me ouvirem. E pesa sobre os meus ombros a responsabilidade de não lhe deixar sair daqui com dúvida acerca da eternidade. E é por esse motivo que, baseado neste versículo, eu quero dizer como tema dessa mensagem o seguinte: antes do juízo, Deus envia a misericórdia. Antes do juízo, Deus envia a misericórdia. A história é conhecida. E é em Gênesis 18, versículo 17, que o próprio Deus, tendo um amigo ali, amigo porque pelo menos por 3 vezes na Bíblia, Abraão é chamado o amigo de Deus. E a melhor coisa neste mundo é ser amigo de Deus. Porque os amigos deste tempo presente, a Bíblia diz que o homem que tem muito dinheiro, Provérbios 19, versículo 3 e 4, tem muitos amigos, mas quando perde-lhes os bens, até os parentes abandonam. Mas Jesus e o Senhor é o amigo, que ainda que o pai e a mãe abandone, o Senhor não esquece de nós, Ele está conosco e está do nosso lado. É por esse motivo que nesta noite eu quero chamar a sua atenção e lhe dizer que o melhor amigo do universo é o próprio Deus de Israel, aquele que criou você e a mim e que tem sustentado-nos com vida. Gênesis 18, 17, o Senhor disse: eu não posso ocultar o que vou fazer ao meu amigo Abraão. E se Deus, numa noite como essa, resolve antes do juízo enviar a sua misericórdia nos avisando, olha lá se Ele não estiver nos tendo como amigo. O problema é que nem sempre nós é que temos sido amigo de Deus. Pois o Senhor, com Ele não há falsidade e nem mesmo hipocrisia. E mesmo Judas lhe tendo traído, Ele disse: amigo, por que fizeste isso? E Jesus não é hipócrita, mas Ele falou aquilo porque de fato e de verdade Jesus é amigo até mesmo daqueles que lhe traem. Não importa a distância em que você está de Deus, não importa o que já tenha praticado, mas Jesus nesta noite quer ser o teu amigo e está de braços abertos dizendo: vinde a mim todos os que estão cansados, vinde a mim todos os que estão oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor tem alívio para a alma humana, o Senhor tem alívio para todos aqueles que desejam Ele como Senhor e Salvador. A palavra do Senhor nosso Deus diz que Ele não ocultou a Abraão. Amós 3 e 7 diz que não acontece nada
sem que Deus antecipadamente não revele aos seus servos, os profetas. É por esse motivo que a igreja tem se ocupado, em um dia como esse, em sair de dentro do templo, reunir as pessoas, convidar alguém para trazer uma palavra, a fim de que aqueles que ainda não conhecem, ou que mesmo conhecendo ainda não tomaram a sua decisão por Cristo, possam fazer isso conscientemente. É exatamente a missão da igreja, propagar o evangelho a toda criatura. E uma das formas é esta que nós usamos nesta noite. A Bíblia Sagrada mostra que Deus revelou a Abraão, pois Abraão tinha alguém que para ele lhe era muito especial em Sodoma e Gomorra. Lá estavam parentes seus. E quando Deus avisa a Abraão, ele começa a fazer uma intercessão, que é missão da igreja. É missão da igreja ouvir o aviso de Deus, transmitir o aviso de Deus ao povo, mas também continuar a interceder pelo povo. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 2:1, que antes de todas as coisas devemos orar, fazer deprecações, fazer intercessões, orarmos com ações de graças. E Paulo vai falando de vários tipos de oração. E ele diz que é para que todos tenham uma vida quieta e uma vida sossegada. Aqui nós entendemos porque tantas pessoas vivem perturbadas no tempo de então. É porque deixaram de orar. Porque a Bíblia diz que quando alguém faz deprecações, ou seja, ora até por quem quer lhe ver morto, quer ver o seu mal. Quando intercede, que é lembrar de outras pessoas que talvez nem dele esteja lembrando. Quando ora, que é em verdade uma oração de adoração a Deus. E até mesmo orações com ações de graça, como disse Paulo. E assim, falando de vários tipos de oração, ele diz, para que tenha uma vida quieta e uma vida sossegada. Sossegada é uma vida externa, com as pessoas que estão à nossa volta. Mas uma vida quieta está falando de paz de espírito, de alma, de consciência. Era disso que Paulo estava falando, o que as pessoas já não têm tempo para isso. As pessoas vivem numa correria desenfreada, ao ponto de não dizerem não ter tempo para Deus. E eu gosto muito de uma frase que diz que as mídias sociais foram criadas para que no dia do juízo alguém não diga que não orou e não leu a Bíblia por falta de tempo. Tendo em vista que se gasta tanto tempo com coisas tão fúteis, e esquecem-se que a alma humana precisa desse contato com o seu Criador. O homem sempre será incompleto até que tenha Cristo como centro da sua vida. É por isso que os seres humanos buscam vários caminhos e vários meios e continuam vazios da mesma forma. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela diz-nos que Abraão começou a interceder, porque quando Deus avisa a ele que haveria de destruir aquela localidade, por causa do pecado que lá havia, e já não estava mais apenas no âmbito humano, ele havia subido e estava afrontando o próprio Deus. O Senhor disse, vou destruir. Mas antes da destruição, ele sempre envia a misericórdia. Enviou alguém para saber do mal que aconteceria. Enviou anjos para alertar Ló que lá estava, pois era aquele parente de Abraão. E Abraão põe-se a interceder. E diz no capítulo de número 18, a partir do versículo 23. Quando Abraão disse, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Escute-me, por favor.
Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz distinção. Ele não faz acepção priorizando uns e desprezando outros, mas Ele sabe distinguir quem lhe obedece e quem não lhe obedece. Malaquias 3:18 está escrito: e outra vez vereis a diferença do justo e do ímpio, daquele que serve a Deus e daquele que não o serve. É verdade que todas as pessoas dizem: eu também sou filho de Deus. E de fato, toda a humanidade é filho de Deus. Com um detalhe: filhos por criação. Porque todos nós fomos criados e somos sustentados por Deus. Nós só respiramos porque a respiração vem dele. Salmo 104, 27 a 30 diz que todos esperam dele a vida. Quando ele abre-nos a mão, temos tudo. Quando ele dá-nos a respiração, respiramos. Mas se ele nos virar as costas, nos tirar o fôlego da vida, todos nós pereceremos. Mas o seu Espírito envia a vida e ele mesmo sustenta a vida. E é por isso que nesta noite nós o glorificamos, porque a sua palavra diz que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, o Deus de Israel. Por esse motivo, anunciamos esta palavra. Abraão pergunta: Senhor, o Senhor vai destruir o ímpio com o justo? E o Senhor disse: não, Abraão, não vou. O versículo de número 25 está escrito: faria justiça o juiz de toda a terra? Amigo ouvinte, hoje o Senhor é seu, meu, nosso advogado. Mas chegará um dia em que ele será juiz tanto de vivos como de mortos. Atos 10, 42, Pedro diz que foi o Senhor que lhes mandou pregar e dissesse essas verdades, que ele seria juiz tanto de vivos quanto de mortos. E em falar em mortos, há 2 dias passados, muitas pessoas receberam flores e velas, mas atrasados. Sabe por que mortos recebem mais flores do que vivos? Porque o remorso é maior do que a gratidão. Esquecemos-nos dos que estão vivos. As redes sociais aproximam quem está longe, mas acaba distanciando quem está perto. As pessoas não se veem, não se falam, não conversam, às vezes dentro da mesma casa. E às vezes se comunicam com quem está do outro lado do mundo diariamente. Quantas famílias desajustadas e outras que já foram quebradas, separadas, o divórcio, o adultério, a prostituição. Por um meio que poderia ser muito útil, e o é, para quem utiliza de uma forma correta. Mas para quem usa de uma forma incorreta também causa muitos males. Por causa disto, quem morreu recebeu tanta coisa, tantas homenagens, e já não pode ver e nem ouvir. E às vezes quem está vivo ainda não recebeu absolutamente nada. Pense nisso. Aproveito também para dizer que não há um versículo bíblico onde nos mande acender uma vela para quem já partiu. Elas não contribuirão em nada e para nada na vida de quem já foi. Mas esse evangelho que pregamos hoje está escrito em João 8:12. Jesus é a luz do mundo. Aqueles que o seguem não andarão em trevas, porque já tem a luz da vida. A luz da vida é Jesus Cristo de Nazaré. Se você não quer andar em escuridão, 1 de João 1:5 está escrito: Deus é luz, entregue a sua vida a Ele. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é luz para o meu caminho. Então Jesus Cristo é vida para nós. A Bíblia Sagrada diz que Abraão pôs-se a questionar a Deus e interceder.
Senhor, se lá houver 50 justos? O Senhor disse, por amor de 50 eu não destruo. Abraão não para a sua intercessão, porque a igreja não pode parar a sua intercessão. Nós precisamos orar pela nossa cidade, pela nossa nação, pelo mundo. E a igreja não pode esquecer de orar por Israel também. Há uma promessa bíblica, Salmo 122, 6, que são abençoados aqueles que oram por Israel. A promessa de Deus continua de pé, a mesma que fez Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas nós devemos interceder principalmente por o local onde nós habitamos. E é o que a igreja tem feito, a demonstração está aqui. Abraão pôs-se ainda a questionar a Deus e a perguntar: Senhor, mas se de repente dos 50 faltar 5, ele diz: pelos 45 eu não destruo. Mas se dos 45 faltar mais 5, ele diz: por amor aos 40. Aí ele começou a diminuir de 10, e 30, e 20, até que chegou em 10, e o Senhor disse: por amor aos 10. Só que não haviam nem 10. O que ele estava questionando era para saber até onde ia a misericórdia de Deus. Mas a Bíblia diz em Salmo de número 106, versículo 21 a 23, que até quando um justo se dobra, que naquele caso era Moisés que se colocou diante de Deus e entre o povo e Deus e pediu misericórdia. E o Senhor ouviu a Moisés. Tiago disse que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração é poderosa. E nós devemos utilizar essa arma poderosíssima em Deus e continuarmos a orar, porque oração tem resposta. E Abraão continua a interceder, até que o Senhor se foi da presença dele. Agora observe, porque o capítulo 19 de Gênesis começa e diz que 2 seres angelicais vieram até Sodoma e Gomorra e encontraram Ló assentado à porta da cidade. Quando eu olho para esse texto bíblico, eu fico a imaginar a quantidade de pessoas que estão vivendo confortavelmente à beira da destruição. Ló está sentado-se à porta da cidade. Ele não sabia que logo mais aquela cidade seria destruída. E ele está muito bem obrigado ali. Quantas pessoas em um povoado como esse estão também da mesma forma, achando que estão confortáveis e bem, sem saberem que a morte está tão perto. E partir para a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. Um segundo depois da morte, qualquer ser humano estará profundamente arrependido por não ter tomado a decisão por Cristo enquanto vida tinha. Um dos relatos mais tristes da Bíblia Sagrada, para mim, é Lucas 16, 23. Quando diz a Bíblia: e abrindo os olhos no inferno, estava em tormento e em chamas. É exatamente assim que algumas pessoas abrem os olhos. Porque a maioria das pessoas procuram uma religião para amortecer a sua consciência, acharem que estão bem com Deus, aprontarem o tempo todo e depois ir um dia na igreja e acharem que está tudo resolvido. E o problema do pecado só pode ser resolvido com arrependimento verdadeiro, confissão, abandono da prática e passar a seguir a Jesus Cristo de verdade. Porque não é obrigado, mas ele disse em Mateus 16, 24 a 27, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Foi o convite do Senhor Jesus, e ele permanece de pé. Quando nós olhamos para o texto da Bíblia Sagrada,
vemos que Eló estava lá tão bem à vontade. Recebeu os seres angelicais, que a Bíblia mostra como varões, porque o Senhor tem essa possibilidade de transformar os seus seres celestiais como homens. E hoje nós acreditamos, pois eles são enviados para cuidarem do seu povo na face da terra. Hebreus 1:14. E quando isso acontece, eles foram bem recebidos por Ló. Estiveram na sua casa. O que no versículo 4 e 5 mostra que a perversão naquele lugar estava tão grande, que eles chegaram diante de Ló e disseram: põe esses homens para fora. Porque os homens daquela cidade queriam possuir, queriam namorar aqueles seres angelicais que haviam entrado ali. Sabe o que é isso? É quando o homem, na sua naturalidade ou carnalidade, perde o respeito por aquilo que é sagrado. E veja se nós não estamos vivendo exatamente esse ambiente no mundo em que vivemos, onde muitos já não consideram, outros já não respeitam, onde passeatas, desfiles, é ridicularizada a fé cristã, procuram a todo e qualquer custo varrer a Bíblia Sagrada do mundo, e sempre foi uma tentativa inútil, porque ainda que fosse tirado todos os exemplares da Bíblia Sagrada aqui da terra, mas a Bíblia é o único livro que está na terra que não é da terra. A Bíblia é do céu. Salmo 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está nos céus. E todo e qualquer crente de verdade tem essa palavra no coração, na mente. E é por isso que ela tem feito esse efeito nas nossas vidas. A pessoa que não conhece, não entende, acha que é qualquer um livro. E às vezes somos dizendo: mas qualquer um escreveria a Bíblia. Não, não é assim como você imagina. Mais de 40 escritores, aproximadamente 40 escritores, um período de 1.600 anos. Todos falarem de um só assunto. Isso não é normal. Eram homens, sim, mas cheios do Espírito Santo de Deus, falando acerca do passado, presente e futuro. E é o único livro que fala da morte e também depois da morte, que só existem dois caminhos: céu ou inferno, e a decisão só pode ser feita enquanto vida tem. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, diz-nos a Bíblia que eles estavam ali como estrangeiros. O próprio Ló também foi tido assim, um estrangeiro abusado, diz o versículo de número 9. Tu queres ser juiz entre nós? Escute uma coisa: o mundo nunca amará a igreja, porque nos dias de Ló, por causa dele ser justo, antes um pouco dele, havia um Abel, que era justo também. Mas Caim deixou o coração ser dominado pelo maligno. E embora sendo irmão, Caim matou Abel, só porque Abel era justo. Vivemos em dias que o fato de você agir com justiça, isso já lhe leva a ser odiado pelas pessoas. É os dias em que vivenciamos. O fato de você ser fiel, isso é motivo de ridicularização no mundo em que nós vivemos. Mas todos aqueles que têm a marca de Cristo na sua vida, influenciados pela palavra do Senhor, que tem o Espírito de Deus habitando dentro de si, ele não se conforma em viver de acordo com este mundo cruel. Quando nós olhamos para esta palavra, nós compreendemos pela Bíblia que o Senhor promete que haveria de destruir aquele lugar de perante a face do Senhor. O versículo de número 15 do capítulo 19 diz: levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas, algum filho se tiver, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Antes do juízo, Deus envia misericórdia. Observe isso. O Senhor fala com Ló,
mandando ele se levantar e salvar a sua família. Veja se não foi o que aconteceu com Noé. Foi o que aconteceu no tempo de Ló. Deus sempre tendo como alvo a família. O Senhor tem um projeto lindo para a família agora. As pessoas tomaram um caminho errado. E não diga que família é uma coisa ruim, porque foi criada e dada por Deus. Mas às vezes as pessoas andam por caminhos errados que não condizem com a palavra de Deus. E por causa disso vivem vidas infelizes, por não viverem de acordo com a palavra. Não que Deus tenha feito algo de ruim. E nós olhando para a Bíblia Sagrada, no capítulo de número 19, prossegue o texto sagrado e diz que o Senhor não demoraria a destruir aquela cidade. E finalmente chegamos no versículo que nós acabamos de ler. E tirando-os para fora, porque parece que eles demoravam, e os seres chegam como que apressados, tirando-os para fora. Às vezes as pessoas não compreendem. Por exemplo, há pessoas que deixam até de frequentar as nossas reuniões, porque o nosso desejo de vê-las bem, como nós estamos bem, é tão grande, que parece que às vezes a gente quer obrigar. Mas vamos ser crente. Não, eu não vou. Mas vamos, não vou. A gente acaba pegando no braço e até puxando. A gente faz isso às vezes até sem perceber. Por causa do desejo de ver as pessoas bem. Amigos que nos ouvem nesta noite, essa multidão de pessoas, todos os que são verdadeiramente crentes, nenhum são arrependidos por serem crentes. No meio dessa multidão, tem alguém arrependido porque não se entregou a Cristo antes. Tem alguém arrependido porque diz: se eu tivesse ido na primeira vez que eu ouvi, eu já tinha aprendido mais, eu já tinha mais experiência com Deus, eu já estava mais longe. É assim. Mas não tem ninguém dizendo: não, eu me arrependi porque eu me entreguei a Cristo. Segundo, no meio de uma multidão como essa, não tem ninguém que esteja aqui obrigado. Todos estão livres, tranquilos e felizes. Vai já encerrar. Todos nós vamos para casa dizendo: maravilha, louvamos a Deus, ouvimos a sua palavra, estamos alimentados. Que glória servir a Deus. Aí nós estaremos indo para casa e as pessoas estarão se arrumando para ir para a balada. Amanhã de manhã cedo nós nos levantaremos, viremos a escola bíblica dominical de novo estudar a Bíblia. Que coisa boa. Só que ninguém vem obrigado. De novo todo mundo feliz, vou estudar a Bíblia, vou para a casa do Senhor. Que maravilha. Aí amanhã os que estão saindo daqui a pouco para a festa estarão tristes, lisos, alguns com a ressaca, que conforme Provérbios 23, 29 e 30, estão como que sentindo picadas de uma serpente venenosa, como que em um alto mastro de um barco balançando de um lado para outro, como que tenha passado a noite apanhando, dizendo: nunca mais vou beber. Só que quando passar o efeito, volta a beber de novo. Quantos já prometeram para as famílias? Quantos sabem que já perderam a saúde e perderam muitas coisas da vida, mas só que não tem força para deixar. É por isso que a igreja está aqui nesta noite, porque muitos de nós já estivemos do jeito que você está, mas um dia nós ouvimos esse evangelho, e esse evangelho diz em João 8, 32 e 36: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque Jesus Cristo liberta. 1 de João 3 e 8 está escrito: porque Cristo se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. É uma questão de decisão. Quando nós olhamos para o texto da Bíblia Sagrada, foi dito a Ló: tirando-os fora,
É o que nós queremos fazer, é tirar-lhe fora da situação em que você está. Disse-lhes: escapa-te por tua vida. A salvação é individual. É verdade que o desejo de quem é crente é que toda a sua família também seja salva. Mas nós não podemos salvar a todos, mas nós podemos decidir pela nossa vida. E quando nós tomamos essa decisão por nós, se ela for uma decisão consciente e deixarmos o Espírito de Deus trabalhar em nós, nós teremos como influenciar muitas outras pessoas. Através da palavra, através do nosso testemunho pessoal, através do Espírito de Deus na nossa vida, esclarecendo-lhes as verdades eternas. Agora não se engane. Às vezes você estará com 2, 3 anos na igreja e alguém dizendo: mas será que ele vai segurar mesmo? Você se entrega a Jesus hoje, alguém diz: não, demora 8 dias, só que você vence. Aí diz: não, demora 15, aí você vence de novo. Aí diz: mas não fica um mês. Daqui umas horas você está contando com 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque aquele que serve a Deus de verdade, por ele também será sustentado e guardado. Mas quando nós olhamos para a palavra, diz: escapa-te por tua vida. Escape pelo menos por você. Tome essa decisão hoje. Não deixe para amanhã, porque o amanhã não pertence a nós. Tome essa decisão. Saia do seu lugar. Tome essa decisão. Sirva ao Senhor de verdade. O texto sagrado diz que foi dito ainda mais: não pares em toda esta campina. O segredo da salvação em Deus é não parar no meio da caminhada. Porque é verdade que alguém decidiu, sim. É verdade que alguém foi tirado para fora, sim. Mas acontece que alguém parou no meio da caminhada. O texto sagrado diz também: não olhes para trás. Porque olhar para trás aqui significava dizer que estava com saudade das coisas do mundo. Mas quem uma vez é liberto do pecado, não sente mais apego a ele. Quem uma vez é liberto por Deus, ele consegue enxergar a lama em que vivia, que quando antes estava lá dentro não tinha percepção. Agora mesmo um moço entregou-se a Cristo na igreja, agora ele veio perceber que nem ventilador tinha na casa dele. Antes ele não percebia, só dormia drogado. Como era que dava conta do mundo? Agora ele percebeu que faz calor na cidade e que as muriçocas estavam para carregá-lo. Os irmãos arranjaram o ventilador para ele e ele está dizendo: coisa boa é ser crente. Eu nunca pensei de viver uma vida tão boa assim, na presença do Senhor Deus. É só Jesus Cristo que faz essas coisas. Amados que ouvem a palavra de Deus, foi dito a eles: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, não pare no meio da campina, escapa lá para o monte. O salmista, certa vez, ele disse no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Às vezes nós olhamos com muita simplicidade para esse texto. Mas se nós pararmos para tentar em coisas no mundo e nas águas, que nunca foram explorados, embora em meio a tanta tecnologia que nós temos, e ainda não foram exploradas, e tudo isso foi criado por Deus. O que o salmista estava dizendo é que não há nada difícil, nem impossível, nem grande demais para Deus, porque Ele fez os céus e a terra, e é dele que vem o nosso socorro. Então quem precisa de socorro deve clamar a Ele. O Salmo 50, o versículo 15 diz, invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Quando nós olhamos para esse texto da Bíblia Sagrada, amados irmãos,
A Bíblia Sagrada diz que ainda foi dito a Ló, versículo de número 22, apressa-te. Amigo que ouve nesta noite, você não sabe quanto tempo de vida terá. A Bíblia fala em Lucas 12:15 a seguir, que havia um homem riquíssimo, que tinha tantos bens, que ele não sabia mais nem onde colocar. Ele diz, vou derrubar todos os celeiros, vou aumentá-los para poder armazenar. Porque era muita riqueza que tinha. E ele diz, quando tudo estivesse pronto, diria, alma, come, bebe, folga e descansa. Quando ele está naquele planejamento, ele ouve, louco. Porque é loucura a pessoa só pensar em bens materiais. A pessoa só correr atrás do que é material, sem ter uma vida espiritual ajustada para com Deus. E foi dito a ele, esta noite ainda pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim, é todo aquele que é rico materialmente, mas não é rico para com Deus. Por esse motivo o texto aqui diz, apressa-te. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se você está mesmo dentro de um quarto, deprimido, moribundo. Não sei se já até tentou suicídio ou já pensou em tal coisa. Mas a palavra de Deus para nós é essa: apressa-te! Apressa-te! Escapa-te por tua vida! O texto diz, apressa-te! Escapa-te! Quantas pessoas ouvem esta palavra se emocionam ao ouvi-la, sabem que é verdade, mas dizem, deixa para amanhã, deixa para depois. É que eu já estou velho. Eu fico vendo o inimigo enganando tantas pessoas. A gente chama um jovem e ele diz, eu tenho que aproveitar a mocidade. A gente chama um ancião e diz, estou velho, não presto para nada. Mas que coisa! Mas a Bíblia diz, os jovens sonharão, os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Deus tem promessa para todos e não há idade para servir a Deus. Em Lucas 2, 34 a 36, tinha uma velha com 84 anos de idade. A Bíblia diz que ela não saía do templo, orava, jejuava, estava na igreja e anunciava que o Salvador estava chegando. Ela era profetisa. Não há idade, irmãos. O negócio é querer servir a Deus. As pessoas encontram desculpas, mas no dia do aposento estão lá cedo na porta do banco. Agora, para ser crente tem essas desculpas. Vem ser crente, eu só queria ir se fosse com a família toda. Aí eu fico pensando, já pensou se para onde a família fosse todos juntos, todo o tempo? Mas é só para ser crente. Quando é para outras coisas, não querem que seja assim. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, diz, escapa-te, apressa-te. Não poderei fazer nada enquanto não estiver ali chegado. Porque Deus tem um compromisso com aqueles que desejam escapar. Se é teu desejo escapar, o Senhor tem compromisso contigo. Se é propósito teu escapar, o Senhor está te aguardando. Em 2 de Pedro 3, versículos de número 8 em diante, diz que muitos escarnecedores apareceriam neste tempo para dizer assim, esse negócio de volta de Jesus, isso não vai acontecer. Porque desde os antepassados essa promessa existe, ele nunca veio. Aí a Bíblia diz, mas é a misericórdia de Deus, aguardando que todos se arrependam. Porque para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. É o laço da misericórdia estendido, porque antes do juízo existe a misericórdia. Quando nós olhamos para a palavra, está dizendo, enquanto não estiveres ali. O versículo de número 23 diz, e saiu o sol sobre a terra
quando Ló entrou em Zoar. Quando eu olho para esse texto sagrado, eu fico lembrando-me de que o sol nasceu quando eles chegaram no lugar certo. Eu fico lembrando de Malaquias capítulo de número 4, que diz que o sol da justiça brilhará e virá trazendo debaixo das suas asas a salvação. E aqueles que têm a salvação em Cristo, eles pularão como animais irracionais lá no celeiro. É assim que nós nos manifestaremos diante dele, e o sol da justiça nascerá perante nós. Aqui está o relato de uma família quase inteira que foi salva. Digo quase inteira, porque embora tendo sido advertida, tendo recebido a advertência, nem todos quiseram. Como a promessa era para que escapassem por sua vida, não olhassem para trás. O versículo 26 diz que a mulher de Ló olhou para trás. O versículo de número 24 diz: o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, Deus dos céus. Igreja e amigos que nos ouvem nesta noite, tudo que havia ficado fora da arca era destruição e morte. Tudo que havia ficado em Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim era destruição. O texto diz que fogo e enxofre caiu do Senhor. Por quê? Porque a misericórdia foi enviada antes do juízo. As pessoas não quiseram aceitar. E de repente, depois de sair aqueles que haviam ouvido e obedecido a voz, a cidade foi destruída. Mas aquela mulher, a mulher de Ló, ainda assim olhou para trás. E não é à toa que o Senhor Jesus disse no Evangelho: lembrem-se da mulher de Ló. A advertência do Senhor para nós é exatamente essa: para que não olhemos para trás. Porque de repente o amigo, a amiga está nos ouvindo nesta noite e dizendo: ah, Silvio, a mensagem é convincente, mas eu tenho que resolver alguma coisa, eu tenho que colocar algumas coisas no lugar, eu preciso resolver alguma coisa na minha vida somente depois. O que nós mais ouvimos: eu preciso me preparar para ser crente. E nós nunca estaremos preparados para tal. O ser humano nunca se preparará para isso. A palavra do Senhor é para que nós entreguemos a nossa vida a Ele da forma como nós estamos. O trabalho da regeneração será feito pelo Espírito Santo de Deus na vida de cada um, dia após dia. Sodoma e Gomorra estava totalmente pervertida, mas Ló ouviu. As suas filhas o ouviram. A sua esposa até em certa parte ouviu. Mas como a voz dizia que não era para olhar para trás, nem parar no meio da caminhada, ela olhou para trás. E por isso parou no meio da caminhada. Não teve como prosseguir. Versículo de número 29 diz: Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Igreja, embora o mundo vá de mal a pior, nós devemos ser crentes de tal forma que Deus se lembre de nós para salvar aqueles que são nossos. Quando eu olho para esse texto sagrado, me causa temor e tremor, porque por mais 2 vezes ele é citado na Bíblia, e uma das citações é pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E quando eu vejo Jesus citando esse texto, eu lembro da situação em que nós estamos vivenciando. Escute isso. Lucas 17, 27, Jesus diz: como foram nos dias de Noé. Aí ele explica como eram os dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca.
Os dias de Noé estavam basicamente equilibrados. Versículo 28 de Lucas 17. Assim como foram nos dias de Ló. Comiam, bebiam, plantavam, edificavam. Mas a Bíblia não fala mais que nos dias de Ló casavam-se e davam-se em casamento. Significando que a família naqueles dias já não era prioridade. O homossexualismo havia tomado de conta. A perversão havia se generalizado. É exatamente o contexto em que nós vivenciamos. Adultério, a prostituição, em grande escala um crescimento. Cada dia os dependentes químicos aumentando. E o mundo vai de mal a pior. E nós lembramos-nos da advertência do Senhor. Assim será também o dia da vinda do Filho do Homem. Nós olhamos para o mundo e causa tristeza em nós, porque Romanos 8:23 diz que quem tem o Espírito Santo fica triste mesmo e geme, desejando que Cristo volte para buscar a sua igreja. O Espírito Santo também geme, Romanos 8:26 e 27, porque ele não suporta a situação em que está. Mas só que a natureza também está gemendo, Romanos 8:22, anunciando com dores de parto a volta do Criador. Mas o Senhor Jesus, nesse texto, está mostrando que nós estamos vivenciando os últimos momentos da igreja na face da terra. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 em diante, diz que assim como Ló era afligido naqueles dias, por estar no meio de um povo corrompido e querer viver de uma forma justa. Aí ele diz, e soube Deus livrar Ló. Porque Deus sabe livrar da tentação aquele que lhe é fiel. Igreja, nós precisamos permanecer firmes. Eu tenho dito que parece que o trabalho maior não é nem ganhar os que estão fora, mas segurar os que já estão conosco, porque as pessoas parecem que nesse momento de desespero estão assim como que perdendo o equilíbrio. Mas a igreja verdadeira de Cristo, ela está olhando para aquele que é o autor e consumador da fé. E nós não desistiremos dele, por entendermos que nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam para a salvação na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. De forma que quando nós olhamos para esse texto na Bíblia, de 2 de Pedro, sabemos que ele livra. E, portanto, nós estamos seguros nesta promessa, firmes nesta palavra, que nós vamos escapar, nem que seja por nossa vida. Nós não vamos olhar para trás, nós não vamos parar no meio da caminhada. Ele é o nosso porto seguro. Nós vamos chegar a Canaã celestial, firmados em Jesus Cristo de Nazaré. Amado que ouve a palavra de Deus nessa noite, eu quero lhe convidar nesta noite. Se você está nos ouvir nesta noite e deseja arrepender-se dos seus pecados, abandonar a velha vida do mundo e entregá-la a Jesus Cristo de Nazaré, é essa a oportunidade. Não importa o que já praticou, não importa o que deixou de praticar. O que importa é que se hoje você se arrepender de verdade de todos os pecados, decidir abandoná-los e entregar a sua vida a Cristo, terás a salvação na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem alguém nesta noite, alguns aqui no meio que levantaram as mãos dizendo que ainda não haviam tomado decisão. Alguns que mesmo dos seus lares, mas têm ouvido a palavra do Senhor nesta noite e entendo ter sido de uma forma clara, didática, explicativa, de forma que não há dúvida. Se tem, venha nesta noite.
Amigo, deixe eu lhe fazer um esclarecimento. Depois da morte, segue-se ao juízo. Não existe reencarnação. É mentira de quem fala estas coisas. Não existe purgatório, pois a Bíblia não tem um versículo falando deste lugar. A sepultura não é o final de tudo, como certo segmento diz. E nem todo mundo viverá para sempre na terra. A certeza é que após a morte tem céu e inferno. E Jesus disse em João 5, 28 e 29, que até mesmo os que forem sepultados, um dia ressuscitarão. Os que fizeram o bem, e não há bem melhor do que entregar a vida a Jesus Cristo de Nazaré e segui-lo até o final da vida. Os que fizeram o bem para a vida eterna, ao tempo que aqueles que o rejeitaram, porque muitos dizem, ele está no meu coração, eu aceito ele todo dia, mas as suas práticas não condizem com aquilo que sai dos seus lábios. Portanto, não tem a salvação em Cristo. Salvação não é palavras, salvação é vida prática. E isso é tão claro na Bíblia, que 10 leprosos chegaram, os 10 foram limpos, mas só um voltou para agradecer. E com ele foi a salvação, a tempo que os outros foram limpos da lepra, mas continuaram perdidos. Salvação não está em curas, mas sim em uma alma liberta pelo poder do Espírito de Deus. Portanto, esqueça esse negócio, não é a alma que vai padecer, é espírito, alma e corpo. Porque o espírito e a alma são dois, mas não separam-se. Na morte, espírito e alma saem, o corpo é sepultado, mas na ressurreição será corpo, alma e espírito. O inferno será um local terribilíssimo, porque Marcos 9, 44, 46 e 48 diz: o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. E o fogo é do inferno. O bicho, sem sombra de dúvida, é o ser humano, porque a princípio somos imagem e semelhança de Deus. Mas quando o homem deixa os caminhos de Deus, passa a ser um bicho. Quantos estupram filhos, netos, parentes? Quantos destrói a vida da esposa, do marido e vice-versa? O mundo está como seres racionais, vivendo como sendo irracionais. Porque falta um Deus na vida. É somente Jesus que pode dar o equilíbrio ao ser humano. E quando nós olhamos para isto, nós temos visto pelas redes sociais, até mesmo aqueles que se dizem, ou que estão no meio da igreja, fazendo este papel, ridicularizando, porque é um dos papéis do inimigo nesse tempo presente. Colocar em descrédito a palavra e a igreja de Cristo. Mas a verdadeira igreja marcha firme, e aqueles que estão de fora estão vendo também quem de fato é a igreja e quem não é, e é por isso que nós permanecemos firmes. Se tem alguém nesta noite que deseja entregar a vida a Cristo, essa é a oportunidade. Venha para Cristo. É a melhor decisão, é a maior decisão, e é o que você pode fazer de uma forma que você tenha inteira felicidade. Porque o inferno não será Satanás quem governará, mas o próprio Deus, porque ele agirá como juiz. E o inimigo estará lá como detento. Apocalipse 20, versículo 8 a 10, diz que ele será lançado lá e sofrerá de dia e de noite em tormentos. Porque ele pecou contra a santidade de Deus no princípio. O inferno é o local onde todas as pessoas estarão eternamente distantes de Deus. Alguém fala como se o inferno fosse um lugar bem ali, mas é um local terribilíssimo, de acordo com a Bíblia Sagrada, que nem mesmo os demônios queriam ir para lá. Porque um dia o Senhor encontra um homem possuído por demônios, era uma legião, e quando o Senhor os expulsa, eles pediram para adentrar em porcos, porque não queriam voltar para o local onde eles devem habitar. Sabe o que isso significa dizer? Que nem mesmo os demônios gostariam de estar no inferno,
mas lá será a morada de todos os que se apartam de Deus e não escapam-se por sua vida enquanto tempo tem. A Bíblia diz em Salmos 9:17 que serão lançados lá todos que se esquecem de Deus e praticam a iniquidade. Quantas pessoas têm ouvido e entendido essa palavra nesta noite? Erga a mão assim para que eu possa entender que você ouviu e entendeu. É essa a nossa responsabilidade, levar a compreensão da palavra a todos. Então, se tem alguém nesta noite, venha. Se não tiver, nós sabemos que a palavra está explicada e resta tão somente a você tomar essa decisão. Assentados como estão, eu vou fazer uma oração, porque a palavra está explicada. Mas às vezes alguém está aqui enfermo, com alguma limitação, e o Senhor está aqui e cura. E cura tanto crentes como não crentes, porque Ele é misericordioso. Antes do juízo Ele envia misericórdia, e Ele é poderoso para curar. Nós cremos nisso. Pai querido, a Tua palavra outra vez foi anunciada. Eu quero te pedir que o Senhor, através do Seu Espírito Santo, ministre aos corações e mentes que têm ouvido esta palavra, e que em breves dias possam tomar a decisão por Ti, por salvação. Queremos te pedir uma bênção especial sobre a vida do Teu povo que aqui está, e daqueles que não estão aqui, mas que creem no poder da oração. E nós somos testemunhas do que o Senhor tem feito dia após dia, porque há poder no Teu nome sobre as enfermidades. É na autoridade do Teu preciosíssimo nome que eu faço uso do Teu nome e da autoridade que há nele, para orar pelos Teus filhos e filhas que ouvem a Tua palavra. E na autoridade do Teu nome, repreender toda sorte de enfermidade, do alto da cabeça à planta do pé, seja na corrente sanguínea, nervos, tendões, cartilagens, nos ossos, até mesmo raízes cancerígenas, células cancerígenas, sejam destruídas e neutralizadas agora pelo poder do santo nome do Senhor Jesus Cristo. Que ouvidos sejam abertos, que a mente seja sanada, que a depressão, ansiedade, síndromes sejam expelidas na autoridade do precioso nome de Cristo Jesus. E que as pessoas sejam livres, libertas, para continuarem te adorando e servindo ao Teu santo e bendito nome. Até mesmo aqueles que estão nos lares, e às vezes até fazendo prova do Teu nome. Se o Senhor está falando mesmo, então visita-me. Senhor, Tu és poderoso. O Senhor conhece o que está no profundo e também no escondido. Revela-te a este homem, a esta mulher. Resolve este problema e glorifica o nome do Teu Filho Jesus Cristo, porque nós cremos no poder do Teu nome e da Tua palavra. Abençoa de tal forma todos nós que aqui estamos e todos aqueles que nos ouvem, até onde este som chegou e até onde chegará esta palavra, que sejam impactados, mudados e moldados pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós oramos com fé pedindo, gratos estamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.